Fala, torcedor vascaíno. Órgão critica a realidade do Vasco pela gestão comandada pelo ex-presidente Jorge Salgado. E processos do Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil vão ser julgados no STJD nesta sexta-feira. E o Léo Jardim teria recebido sondagens de clubes de Portugal, segundo o jornalista. E o Nenê deve retornar ao Vasco em breve, quando se aposentar como jogador de futebol. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes, eu peço o seu like, a sua inscrição nesse vídeo também, que é muito importante, e também o seu compartilhamento, tá bom? Então é mais ou menos isso. Você também que não é membro pode virar membro do nosso canal a partir de R$3, tá bom? Dar essa moral e essa ajuda no nosso conteúdo. Então, agora vamos para as informações. A primeira informação é sobre o GE Vasco, e é sobre a gestão anterior do Vasco, né? Comandada pelo ex-presidente Jorge Salgado. Vamos lá. Segundo matéria escrita pelo Rafael Zarco, tá bom? Do GE Vasco. Conselho do Vasco aprova, abre aspas, com reservas, fecha aspas, contas de 2023, último ano da gestão Salgado. Parecer do Conselho Fiscal recomendava aprovação, mas com críticas à antiga administração, realidade muito distinta daquela projetada e difundida pela gestão anterior. O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou com reservas as contas do Vasco do clube de 2023, o último ano da gestão do ex-presidente Jorge Salgado, em votação na noite desta terça-feira, na sede da Lagoa. Os conselheiros, em reunião presencial e virtual, aprovaram a prestação de contas publicada pela gestão de Pedrinho e debateram que avaliaram como preocupante a situação financeira do Vasco. As contas de 2023 correspondem ao último ano da gestão de Jorge Salgado, que não participou da reunião, e sofreram críticas por parte do Conselho Fiscal. Este poder do clube recomendou, porém, a aprovação das contas de Salgado. Na reunião, os conselheiros discutiram novamente o processo de venda da SAF para a 777 Partners, empresa norte-americana que adquiriu o futebol do clube em 2022 e que sofre com a falência e acusações de fraude, inclusive. O termo de aprovação com reservas substituiu outro comumente usado em reuniões do Vasco, que são as aprovações com ressalvas. O Conselho Vascaíno entende que a nomenclatura pode ser mais conveniente para possível e futura responsabilização dos gestores na administração de Jorge Salgado. O GE teve acesso ao documento de parecer da análise do Conselho Fiscal das contas do Vasco de 2023. Abaixo, na conclusão da análise, o órgão critica a realidade do clube hoje em dia. Então tá ali, abre aspas, muito distinta da projetada e difundida, fecha aspas, pela gestão de Jorge Salgado em 2022. Então o Jorge Salgado prometeu, e hoje em dia a gente está vendo aí como está a situação do nosso clube. Leia o trecho do balanço do Conselho Fiscal. Abre aspas. Pela mensagem transmitida no texto da carta da administração anterior na publicação do balanço 2022 em abril de 2023, as perspectivas para o ano de 2023 eram altamente positivas e em qualquer cenário projetado amplamente favoráveis, e dizia financeiramente os RVG sair de uma situação muito difícil para uma realidade imediata de sobra de caixa e pagamentos em dias das suas obrigações, e possui ainda forte perspectiva de ainda melhorar substancialmente esse já favorável para o NAMA. Panorama, com o eventual lançamento de debentures pela SAF e futuras distribuições de dividendos por essa empresa, fecha aspas. Então tá aqui, tem muitas coisas para ler, cara. Então, você acessa aí Vasco, ge.vasco, você vai ver a matéria escrita aí pela essa gestão anterior do Vasco, do Jorge Salgado, tá? Eu vou tentar ler aqui o mais rápido possível. Através das análises das demonstrações financeiras de 2023, ao fim do período, retratam a realidade econômica financeira do CRVG. Podemos constatar com toda certeza uma realidade muito distinta daquela projetada e difundida pela gestão anterior. A necessidade de antecipação da receita de royalties
realizada já em 2023, é uma prova de falta de fundamentação para as promessas de sobra de caixa e de um cenário amplamente favorável, sem a ilusão de eventuais recursos vindos do lançamento de debenturas ou da distribuição de dividendos da Vasco SAF no curto prazo, considerando a limitação de receitas por imposição de contrato e diante de um passivo da ordem de 213 milhões de reais somados às contingências, com perdas possíveis e remotas de 90,5 milhões de reais. O cenário atual é extremamente preocupante, revelando um risco de continuidade operacional a partir de uma possível insuficiência de recursos para o pagamento das dívidas, ainda que se considere a disponibilização da participação dos 20% da participação do CRVG na Vasco SAF. Ainda na conclusão do documento, o Conselho Fiscal aponta as novas receitas da reforma de São Januário e a redefinição de cláusulas contratuais com o próximo investidor como caminhos que devem ser percorridos pelo Vasco, além de uma congestão saudável e eficiente entre o clube e o novo sócio, algo que não aconteceu com a 777 Partners. Então tá aqui, ó. O Vasco Associativo apresentou em agosto o balanço financeiro de 2023, relativo ao último ano da gestão do ex-presidente Jorge Salgado. O documento foi apresentado pela administração de Pedrinho. Saiu com atraso de mais de 3 meses. O prazo para todos os clubes previsto por lei federal era 30 de abril. Nas demonstrações financeiras, a diretoria de Pedrinho apontou aumento da dívida para 212 milhões de reais do clube associativo. Cara, difícil, né? Acho que a gente já leu pra caramba aqui sobre a matéria. Difícil essa situação aí do Jorge Salgado. Você pode dar sua opinião nos comentários aí. Pode deixar claro sua opinião e o que você acha sobre isso. A outra notícia é sobre a Copa do Brasil. Vocês viram que mudou a data do jogo da volta à Copa do Brasil do Vasco e do Corinthians. E, consequentemente, os dois clubes entraram no STJD. Buscando justiça, obviamente. Porque a CBF descumpriu suas próprias regras, entendeu? Então, tipo assim, não faz tanto sentido, né? E aí, se você for pensar, quem tá do outro lado? A mulambada, que é sempre favorecida por eles. Mas, enfim, Copa do Brasil, processos de Vasco e Corinthians vão ser julgados pelo STJD na sexta-feira. Vascaínos e corintianos são contra a inversão da tabela promovida pela CBF em jogos contra o Atlético Mineiro e Flamengo, respectivamente. O Superior de Justiça Desportiva vai julgar na sexta-feira as medidas inominadas do Vasco e do Corinthians contra o adiamento de jogos das semifinais da Copa do Brasil. A inversão da tabela com o Campeonato Brasileiro foi pedida pelo Atlético Mineiro, adversário dos vascaínos, e o Flamengo, rival corintiano, e atendida pela CBF antes das partidas de ida da competição. Então tá aqui, ó. Tem vários processos aqui, de vários números e tudo mais. Então, cara, vai estar no STJD. As mudanças que aconteceu aqui, ó. Dia 2 de outubro foi 2-1 Vasco, 1-0 Flamengo. Jogos da volta, o do Vasco, dia 19, 18h30, que é 6h30 da noite, Vasco Atlético Mineiro. E no dia seguinte, dia 20, Corinthians e Flamengo, às 4 horas da tarde. Tá? Então, o do Vasco seria sábado, o do Corinthians seria domingo. Doideira, né? Doideira que a CBF fez, mas vamos lá, vai ter STJD hoje, então amanhã no próximo vídeo vocês vão ver o que aconteceu sobre esse STJD. A outra informação é sobre o Léo Jardim. Segundo o NTCast, Léo Jardim teria recebido sondagens de clubes de Portugal. Léo Jardim teve uma ótima passagem em Portugal e deixou uma ótima impressão por lá. Diante disso, o atleta tem recebido sondagens constantes de times portugueses. Apesar desta situação, Léo Jardim quer ficar no clube, deseja renovar com o CRVG e está feliz demais no Gigante da Colina. Então, muito maneiro o carinho que o Léo Jardim tem pelo Vasco, né? É que eu falo pro pessoal, se tem 2 jogadores que merecem esse título da Copa do Brasil, além da gente, obviamente, né? A gente merece pra caramba. É o que mais merece, tantos anos que a gente sofreu e tudo mais. A gente é o torcedor que mais merece um título, né? De uma importância muito grande. E, consequentemente, dos jogadores, pra mim, os 2 jogadores que merecem muito esse título é o Léo Jardim, que tá fazendo um grande campeonato brasileiro, e Copa do Brasil, obviamente, salvando o Vasco nos pênaltis e etc. E defesas que, cara, são loucura a defesa que o Léo Jardim faz às vezes nos jogos, tentando salvar o Vasco, né? E, obviamente, nosso atacante, nosso capitão, centroavante, Pablo Verratti. São 2 jogadores que, pra mim, merecem muito ganhar um título com a camisa do Vasco e virar ídolo
né, consequentemente, do Vasco da Gama. Então, a outra notícia é sobre um jogador que o pessoal considera como se fosse ídolo, talvez, né, que seria o Nenê. Ele não conquistou nada dentro do Vasco, somente o Campeonato Carioca, nada de importância, mas também a gente tem que lembrar que ele jogou num elenco totalmente limitado, que não ajudava ele em absolutamente nada, né? Então tem esse porém, mas muita gente gosta dele, eu particularmente, gosto pra caramba do Nenê, o carinho que ele tem pelo Vasco e etc, né? Então tá aqui, ó. Nenê deve retornar ao Vasco em breve para o cargo fora dos gramados. O meia do Juventude Nenê deve retornar ao Vasco da Gama ao fim da temporada, mas dessa vez para um cargo fora dos gramados. O jogador de 43 anos é um dos grandes ídolos vascaínos recentes, conquistando o Campeonato Carioca e acessos à primeira divisão. Nenê, que vem atuando com frequência no Campeonato Brasileiro, apesar de sua idade avançada, tem contrato com o Juventude até dezembro e já planeja seu fim de carreira no futebol. Ele tem um desejo de voltar ao Vasco e fazer parte da diretoria. Em 2023, quando o Meia deixou o clube, o então diretor Paulo Brax havia feito um acordo com ele sobre seu retorno numa nova função em 2024. Porém, o velho, como é conhecido, não quis largar os gramados e renovou com o Papo por mais uma temporada na época, que é o Juventude, né? Então, cara, provavelmente ano que vem tá aí o Nenê, tendo uma vaguinha no Vasco ali, como diretor, sei lá, seja o que for, né? Ele é um jogador que a torcida gosta muito dele, tem um carinho muito grande. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo Nenê e ele pelo Vasco, né? Então, é um ídolo. Não diria que seja um ídolo, porque pra mim, ídolo é a pessoa que ganha alguma coisa com o nosso clube, de importância, né? Então, como tá na matéria, ganhou o Campeonato Carioca, um acesso à Série A, mas isso não é título grande mesmo. Mas a gente tem que lembrar que ele é um jogador que jogou com jogadores completamente limitados, né? Então, gente, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve, compartilha. Tenha um ótimo dia e saudações vascaínas, tá bom?